Bacana, mas falando nisso, né? Você recentemente fez uma viagem para o Japão e dentro desses seus estudos você leu, visualizou muito mais coisas ainda. Fala um pouco sobre essa viagem, algumas novidades que essa viagem trouxe para você. Para mim foi um sonho realizado, né? Poder dar aula no Japão. Eu tive o prazer de dar uma aula lá na academia de um amigo meu de infância, do Rio de Janeiro, que estudou comigo, o Takamasa Watanabe, formado pelo mestre Rickson Grace, uma figura fantástica, um amigo, que me convidou para dar aula na academia dele lá. Estava lotada a academia, e eu dei esse seminário lá para os alunos dele, para outras pessoas que vieram também. Para mim, poder dar aula no Japão, né, o berço do jiu-jitsu, foi uma honra muito grande. Inclusive, fui fazer uma visita à polícia de Tóquio, né, fomos convidados também para dar aula lá. Então, fantástico, né? O apreço que eles têm pelo jiu-jitsu brasileiro, pelo que os brasileiros fizeram para preservar uma tradição japonesa. Então, realmente, uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade de conversar com pesquisadores sérios, historiadores, lá no Japão, professores universitários, né, para fazer perguntas e para aumentar o meu conhecimento em relação a isso. Escritores de livro que tiveram comigo, que foram me visitar e me deram de presente os seus livros, os seus estudos, os seus trabalhos. E nós estamos fazendo uma pesquisa sobre isso e cada vez mais embasados nos nossos estudos, nas nossas teorias, né, que nós sempre acreditamos. Porque eu lá atrás, quando eu li esses artigos de jornal do Hélio Gracie, eu vi as explicações que Carlos e Hélio Gracie davam na década de 50 sobre o jiu-jitsu. Eles sempre deram crédito aos japoneses. E eles diziam que o jiu-jitsu, que o judô que era apresentado no Brasil na época não representava o jiu-jitsu que existia no Japão anterior ao judô. E que essa luta de chão que eles faziam, ela existia no Japão. Não foi uma invenção deles. Claro que eles aprimoraram, porque o lutador de jiu-jitsu ele tem uma das coisas mais... No livro Game of Jiu-Jitsu, escrito pelo Taro Miyake, pelo Yuki Utani, eles dizem isso, né, que um dos aspectos mais charmosos do jiu-jitsu é que o praticante de jiu-jitsu ele desenvolve o seu próprio estilo. Então, isso é algo que realmente o praticante de jiu-jitsu ele consegue fazer. Então, no Brasil, isso foi feito. E o Hélio Gracie era um gênio, então ele fez isso de uma forma fantástica. Mas essa ideia de você lutar até pegar, de você continuar, começar em pé, cair no chão, continua, até alguém bater, de usar as finalizações como a maneira de vencer a luta, eles diziam que isso existia no Japão. E na época todo mundo dizia que não tinha nada, que eles estavam inventando isso. Mas hoje em dia nós sabemos que eles estavam certos. Né? Tentaram vender a ideia durante muito tempo de que o jiu-jitsu que era praticado no Japão, antes da Kodokan, era um jiu-jitsu muito parecido com o Aikido, de torções, e que essa coisa toda de luta, de randori, foi inventada pelo Jigoro Kano. Isso não é verdade. Já existia um jiu-jitsu de luta, porque o jiu-jitsu ele representava muitas formas de praticar arte marcial diferentes. Muitas. Algumas mais especializadas em traumatismos, outras mais especializadas em quedas e projeções. Mas existia um movimento no Japão, antes da Kodokan, no século XIX, muito focado nessa parte competitiva de luta, de duelo entre duas pessoas. Primeiramente, utilizando golpes traumáticos, como um vale-tudo, mas eventualmente tiraram os golpes traumáticos e ficou mais um grappling. E com regras diferentes, sem uma sistematização, mas com uma quantidade muito grande de praticantes no Japão inteiro, treinando e lutando e visitando academias e fazendo campeonatos, também até campeonatos contra lutadores de sumô. Coisa que, inclusive, o Jigoro Kano condenava e considerava prostituição da luta. Mas era o que existia na época. Um circuito de lutas de jiu-jitsu apareceu no Japão. Da mesma forma como tinha um circuito de kendo, né, do Sakakibara, que organizava isso, também tinha de jiu-jitsu. Então, nesse contexto, a luta de chão cresceu muito no Japão. As chaves de braço, estrangulamentos, de você finalizar no chão a luta.
Então, tentaram dar a impressão, houve um esforço muito grande de propaganda do judô, tentando desmoralizar o jiu-jitsu. Até revistas em quadrinhos foram lançadas. O próprio filme, aquele filme do Sanjiro Sugata, feita pelo grande cineasta japonês, que depois fez Os Sete Samurais, Akira Kurosawa, foi o primeiro filme dele. Foi um filme que colocava o lutador de jiu-jitsu como vilão, o lutador de judô como o herói, o mocinho. Quer dizer, o jiu-jitsu era o bandido, o judô era o mocinho. Tinha muitas revistas em quadrinhos, né, que chamam de manga no Japão, também dessa forma. O Tomita, primeiro faixa preta da Kodokan, o primeiro aluno da Kodokan, muito próximo ao Jigoro Kano, ele foi para os Estados Unidos e disse no New York Times, em 1905, ou 6, se não me engano, numa entrevista no New York Times, com Maeda ao lado dele, disse que o jiu-jitsu era uma arte selvagem e incivilizada, que deveria ser extinta. Isso é um exagero, é uma injustiça, com todo respeito ao Tomita. Uma injustiça. Se você vê, por exemplo, o relato de Erwin Baus, o médico alemão do imperador japonês, uma figura respeitadíssima no Japão durante o período Meiji, ele foi visitar o grande mestre Totsuka, em Shiba, que dava aula para a polícia de Shiba, e ficou impressionado com a prática do jiu-jitsu, achou uma coisa fabulosa. Chegou em Tóquio e queria que o jiu-jitsu fosse estabelecido como forma de educação física na Universidade de Tóquio. De tão impressionado que ele ficou com a prática do jiu-jitsu, como é que era uma coisa incivilizada e selvagem? Pode ser que alguns aspectos praticados muito antes tivessem sido, mas isso não era a totalidade do jiu-jitsu. Então, houve esse esforço muito grande e um esforço muito poderoso, porque o judô era muito poderoso. E esse esforço fez com que muitas pessoas, hoje pesquisadores, que leem essa pesquisa, essas fontes já contaminadas por essa propaganda, dizendo que os lutadores de judô ganharam dos lutadores de jiu-jitsu, provando que o judô era uma luta mais eficaz e mais eficiente do que o jiu-jitsu. Também é uma grande injustiça, porque muitos dos lutadores de judô da Kodokan eram lutadores de jiu-jitsu recrutados pelo Jigoro Kano. 1. 2. Quais eram as regras desses confrontos? Havia imposição de vitória por queda, do Ippon, de você poder vencer a luta por ter dado queda? Então, claro que a especialização nas quedas vai levar vantagem. Então, eu não estou aqui para difamar o judô. Eu pratiquei judô a minha vida inteira. Tenho grande respeito e admiração pelo judô. Sou grato ao judô. Tenho grande respeito e admiração pelo Jigoro Kano, que foi um educador fantástico e revolucionou o jiu-jitsu, não só por ter conseguido unificar o jiu-jitsu, mas ter dado a ele um caráter educacional, filosófico. Ele organizou uma metodologia, uma estrutura para o jiu-jitsu. Mas hoje o judô continua sendo jiu-jitsu. Esse é que é o grande equívoco. Eles querem dizer, o que o Maeda ensinou no Brasil não era jiu-jitsu, era judô. Como não era jiu-jitsu? Claro que era. Primeiro que ele chamou de jiu-jitsu. Se ele achasse que não era jiu-jitsu, ele não chamava de jiu-jitsu. Por mais que o nome fosse mais popular. Se ele achasse que não era jiu-jitsu, ele não ia botar o nome da academia dele de academia de jiu-jitsu. Outro dia até ouvi uma publicação que dizia, do Maeda mesmo dizendo, judô, isto é, a arte do jiu-jitsu. Então, quer dizer, o Maeda considerava o judô uma forma de praticar jiu-jitsu. Se você vai no livro do Enishi, ele diz, judô é a maneira como se fala jiu-jitsu no Japão hoje em dia, que é o mesmo jiu-jitsu, mas mais focado nas quedas. Então, essa discussão, mas o que faz no Brasil é judô ou é jiu-jitsu? Que os gregos aprenderam. Aí é uma discussão de significado. Se o significado de judô é uma questão de linhagem, aí claro que é judô. Porque o Maeda era aluno da Kodokan, isso é inegável. Mas eu não vejo essa como sendo a melhor definição. Para mim,
Nós temos que olhar a luta, a maneira de lutar. E se nós tivéssemos uma máquina do tempo? Essa é a pergunta que eu faço aos meus amigos historiadores e pesquisadores que discordam de mim. Tivéssemos acesso a uma máquina do tempo e pegássemos figuras praticantes da época, né, do século XIX, pegássemos o Tanabe, o Imai, entre outros, colocássemos esses grandes expoentes, né, e até poderíamos pegar também o Yamashita, né, o próprio Tomita, criássemos ali uma comitiva de expoentes, o Totsuka, trouxéssemos eles para nossos tempos. E aí levássemos eles para assistir a um campeonato de judô. E aí depois levássemos eles para assistir um campeonato de jiu-jitsu. Aí perguntássemos a eles: qual é o judô e qual é o jiu-jitsu? Você acha que eles acertariam ou não? Essa é a pergunta que eu faço a você e aos telespectadores. O Tanabe saberia dizer que o campeonato de jiu-jitsu atual, ele conseguiria dizer, esse é jiu-jitsu. Ah, não, esse aqui é judô. Na minha visão, sim, conseguiria. Por quê? Porque um é mais no chão, o outro é mais em pé. O Jigoro Kano, ele queria que a ênfase fosse maior nas quedas. Ah, você está dizendo que ele era contra a luta de chão? Não estou dizendo isso. Porque quando as pessoas criticam as minhas falas, sempre colocam palavras na minha boca, coisas que eu não falei. Claro que o judô tinha queda, assim como o jiu-jitsu tinha. Quer dizer, claro que o judô tinha luta de chão, assim como o jiu-jitsu tinha queda. Claro que tinham grandes expoentes de luta de chão dentro do judô, assim como também tinham grandes expoentes de queda dentro do jiu-jitsu. Só que é inegável que o Jigoro Kano quis colocar uma ênfase maior nas quedas, que ele considerava mais importante. E eu não estou fazendo mérito de valor aqui. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Mas figuras como o Tanabe queriam que a luta se desenvolvesse mais no chão. Acreditavam que no chão é que a definição da luta deveria ocorrer através da finalização. Eles achavam que assim que era o jiu-jitsu verdadeiro. Estou falando de mim, estou falando do Tanabe. Isso que ele considerava, que o jiu-jitsu verdadeiro tinha que ser finalizado no chão. Como está no livro do discípulo dele, do Miyake. Também dizendo a mesma coisa. O Jigoro Kano não, achava que a queda podia definir a luta. Então, para mim, é muito claro. Quando você faz o jiu-jitsu mais especializado nas quedas, é judô. Quando você faz o jiu-jitsu mais especializado no chão, é jiu-jitsu. E é assim que todo mundo entende no mundo inteiro hoje. Isso ainda é assim. Aí o pessoal fala, não, mas tem o judô pré-olímpico. Não. O judô pré-olímpico, o judô da época do Jigoro Kano, já era mais especializado nas quedas. Tinha um chão melhor do que o chão de hoje em dia? Tinha. Mas já era mais especializado nas quedas. Assim como o jiu-jitsu do Tanabe e de outros, novamente, só para ser bem preciso, porque o pessoal quer me pegar no erro. Não é que todos os jiu-jitsu do Japão eram assim. Tinha jiu-jitsu especializado em queda. Eu estou falando desse movimento de jiu-jitsu específico de competição e de luta no chão que existia no século XIX.